Salve, salve, bangueleiros e bangueleiras! Meu nome é Marcos Mulan, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de produção de cerveja caseira, curso gratuito, promovido pela Delivery de Banguela no estado do Espírito Santo. Solta a vinheta, a gente volta em 10 segundos. Fala galera, você que está aí acompanhando e já quer, nesse momento, tomar uma cerveja especial, premium, entregue na sua casa, no estado do Espírito Santo, entre em contato comigo, a gente providencia na sua casa. Hoje eu gostaria de começar falando sobre uma dica muito legal que um colega do grupo deu, eu infelizmente esqueci o nome dele, depois se ele quiser postar aí, porque eu acho que ele acompanha o nosso canal, que é sobre a produção de cerveja caseira em parceria. Isso acontece muito, eu tenho vários amigos que fazem cerveja assim. Você que está querendo começar a fazer cerveja, você tem um grande amigo que também está querendo fazer cerveja. Ao invés de cada um comprar seu equipamento e partir para a produção, vocês se juntam, o custo do equipamento vai ficar diluído por 2, você vai ter um ajudante no dia das braçagens, e aí a produção é dividida. Vocês dimensionam, eu preciso 20 litros por mês, está bom para mim, 20 litros está bom para mim, compra um equipamento de 40 litros, para produção de 40 litros, você vai gastar bem menos, você vai ter sempre alguém para te ajudar a produzir. Então uma coisa que, se é um parceiro, costuma funcionar, já vi gente fazer isso até em três amigos que se juntam para produzir cerveja. Fica essa dica aí então para você que está querendo começar. E hoje eu iria começar a falar sobre equipamento, mas aí eu refleti, se a pessoa está começando do zero, ela ainda não entende como é a produção da cerveja, não adianta começar a falar de equipamento, porque para eu falar de equipamento tem a ver com produção e com etapa. Então o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou fazer um resumo muito rápido, muito simples, sem entrar em teoria, sem entrar a fundo, superficialmente, sobre o processo de produção de cerveja caseira. Vamos lá. Quais são os insumos básicos? Basicamente, do que você precisa para fazer cerveja? Você precisa de água, você precisa de cevada maltada, você precisa de lúpulo, e você vai precisar da levedura, que é o fermento. Então, para começar, você precisa dessas 4 coisas. Inclusive, a lei de pureza alemã era justamente nesse sentido, que só podia ser considerado cerveja aquilo que só levasse água, lúpulo e malte. Mas é claro que você precisa da levedura para fazer cerveja. Como que se dá o processo? Você pega uma quantidade de cevada maltada, você moe essa cevada e você vai colocar essa cevada maltada e moída na água aquecida. Depois você vai entender todo o processo, mas para você ter uma visão geral é isso. Moe a cevada maltada, coloca na água numa temperatura entre 62 e 72 graus, mas enfim, não vou entrar em detalhes, tem rampa, tem um monte de coisa. Inicialmente só entenda isso, você vai ter que ter uma água numa temperatura ali em torno de 60 e poucos graus, onde você vai jogar a cevada moída. E vai deixar ali por um período de 1 hora a 1h30, tentando controlar aquela temperatura para manter a temperatura naquele nível que você escolheu. Depois disso, você vai retirar a cevada para ficar só com o líquido, e aí você vai levar esse líquido para fervura. Quando vai iniciar a fervura, você vai colocar os lúpulos e vai deixar fervendo geralmente por 1 hora. Terminou de ferver? Você precisa resfriar esse líquido o mais rápido possível para uma temperatura ali aproximada de 18 graus, pode ser menos, pode ser um pouco mais, enfim, mas normalmente aí é uns 18 graus, para você poder colocar a levedura, deixar tudo quietinho, e aí a levedura é que vai fazer a cerveja. Geralmente ali depois de 1 semana a levedura já terminou o trabalho dela, e aí tem outras etapas, mas enfim, para você ter uma noção geral da produção de cerveja, é isso. Beleza? A partir disso, a gente já começa a ter possibilidade de falar de equipamentos. Evidentemente que se algum outro assunto surgir aí, uma dúvida de vocês ou alguma dica de algum colega, a gente traz na aula 3. Beleza? Fiquem na paz, sob a luz de Jah. Até a próxima.